Boa noite. Depois de 20 anos, o Brasil volta a ter uma embaixada no Iraque. Os dois países já tiveram relações estreitas, inclusive na exploração de petróleo em obras de infraestrutura. Apesar de ainda enfrentar a ocupação estrangeira e atos terroristas, o Iraque se esforça para fazer parte do cenário internacional como um parceiro de negócios. Veja agora outras notícias em destaque nesta terça-feira. Lei estadual permite a volta das gôndolas de medicamentos nas farmácias de São Paulo. Sensação de falta de tempo e atraso motiva estudo científico. Senado convoca dirigentes da Chevron para explicar vazamento na Bacia de Campos. Racismo pode ter motivado agressão a ajudante de caminhoneiro na Grande São Paulo. Terremoto na Cidade do México causa pânico e danifica mais de 500 imóveis e avenidas. Na nossa bancada temos hoje a presença do professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva, e do filósofo Luiz Felipe Pondé. Contamos também com a sua participação, converse conosco através do Twitter e do site do Jornal da Cultura na internet. Em São Paulo, os consumidores já podem escolher remédios que não precisam de prescrição médica sem ter que recorrer aos balconistas das farmácias. A lei paulista, válida há menos de uma semana, reacende a polêmica da automedicação. A Assembleia Legislativa de São Paulo já aprovou a lei. Medicamentos isentos de prescrição podem ficar ao alcance dos consumidores. Nos outros estados, vale ainda a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que desde 2009 obriga as farmácias a manter esses medicamentos atrás dos balcões. Quem defende o livre acesso aos medicamentos isentos de prescrição afirma que isso facilita a vida do consumidor. Já a Anvisa, quando publicou a regulamentação restringindo o acesso, disse que um dos principais objetivos da medida era inibir a automedicação. É mais fácil, né, a pessoa usar um dipirona, um remédio assim, sem precisar consultar o balconista. Às vezes os balconistas estão até ocupados, né? Eles se automedicam muito e onde uma pessoa não passa bem. E às vezes pode até causar óbito por causa disso. Quem representa os fabricantes de medicamentos que não exigem receita médica se defende. Qual seria o custo de você ter um sistema de saúde que pudesse atender todas as pessoas que têm uma dor de cabeça hoje, ou um sintoma de gripe, ou alguma dor muscular, ou qualquer um desses sintomas que a gente trata com produto isento de prescrição, tem um benefício para a sociedade. Agora, muda muito a coisa, Saldiva, se você vai e quem te orienta é o balconista? Não, do ponto de vista prático, você coloca mais uma barreira para você fazer a automedicação, mas não a definitiva. Eu tenho que prevenir você, Polly, que eu tenho o viés do que eu sou médico do que não dá certo. E, né, como patologista, a gente sabe as complicações que existem. Veja, você pode morrer por dipirona, você pode morrer por aspirina, você pode morrer por um inibidor de um anti-inflamatório. Então, em princípio, eu defendo a ideia de que isso devia ter uma barreira a mais e você não podia fazer com que as pessoas tivessem automedicação. Mas eu também, de um outro lado, eu não posso também ignorar que a automedicação existe, inclusive para medicamentos que exigem prescrição. Pelo próprio fato dos laboratórios que estimulam esse tipo de colocação, colocar livre nas gôndolas, você não consegue comprar um antibiótico na dose certa. Resultado, sobra antibiótico, um vizinho prescreve para o outro, e isso então é uma... Agora, o que é comprar na dose certa? Você precisa de, sei lá... Compra 3 frascos, na verdade. Isso, você compra um remédio que você tem que tomar durante uma semana, 2 comprimidos por... E aí eles fazem de um jeito que você tem que comprar, sei lá, 10 a 20% a mais de remédio que vai ficar. Direto. Então, isso sobra. Para estocar, né? Para estocar. Então, existe uma farmácia paralela nas casas das pessoas e as pessoas falam, tive isso também. Te dou, toma esse comprimido aqui. Então, esse é um problema que os próprios laboratórios têm lutado um pouco contra, o fato de você prescrever o número exato de comprimidos que estavam previstos naquela, tome tantos por uma semana. Você não consegue fazer isso. Então, de esperteza em esperteza, a gente vai vendo que vai sempre uma pessoa pagar mais, que é a população
digamos, que menos favorecida que vai procurar esse tipo de automedicação. Quer dizer, o acesso fácil à medicação, seja uma aspirina, uma Novalgina, sei lá, é arriscado? Não é que é arriscado, mas existem algumas pessoas que são suscetíveis. Então, você vai facilitar, você vai dar chance para o azar, falando em português um pouco mais claro. Câmeras de segurança da Prefeitura de Embu das Artes, na Grande São Paulo, registraram a selvageria de 2 homens contra um casal de namorados em uma praça da cidade. Uma das vítimas da agressão, um homem de 43 anos, foi espancado por vários minutos e acredita que sobreviveu por sorte. O caso aconteceu na madrugada do sábado para o domingo. O ajudante de caminhoneiro Ivan Romano estava com a namorada Natália Gonçalves nesta praça, no centro da cidade, quando Wellington Rodrigues Pereira, de 23 anos, e Vinícius de Almeida, de 19 anos, se aproximaram do casal. Me surraram. Bateram, xingaram, me humilharam. Eu parei para esperar com aquilo, que eu não queria confusão com eles. Wellington e Vinícius agrediram Ivan por vários minutos. Preocupado com a possibilidade de que Natália também fosse agredida, Ivan correu para longe da praça e a violência continuou. A dupla só parou quando percebeu que a vítima estava desacordada. Eles voltaram então para a praça para recuperar um agasalho abandonado durante a agressão. Natália já havia chamado a polícia e, neste momento, os 2 foram presos em flagrante. Mas antes tentaram resistir à prisão. Depois, quando eu desci correndo com as policiais, ainda eu até falei, cadê ele? Cadê ele? Sabe que mataram ele? Vi que ele estava jogado no chão, desmaiado, né? Eles vão responder pelos crimes de racismo, tentativa de homicídio e resistência à prisão. Segundo o casal, foram várias as ofensas contra Ivan, que é negro. E agora chegou a hora de morrer, seu macaco. Nós vamos te matar agora. A dupla de valentões está no Centro de Detenção Provisória de Itapecerica da Serra, também na Grande São Paulo. Eles justificam a violência, dizendo que teve início com uma discussão. Só não conseguem explicar o motivo e como começou. É uma provocação, porque infelizmente não conheço ele. Felizmente foi isso. Seria até uma educação para o mundo. O quê? Eles continuam se guardando e se reeducando. É verdade. Porque é impressionante como a gente tem dado aqui no jornal e tem sido recorrente casos de violência pela violência, né? O tempo todo. É na escola, é na rua, é na Avenida Paulista, o tempo todo. Quer dizer, só a repressão dura, sem dó e nem piedade. É assim, sem dúvida nenhuma, acho que tem que ter repressão. Eu espero que esses 2 são culpados mesmo do que fizeram, né? Se viesse provado que não tem nenhuma outra situação, ou nenhuma outra narrativa, o que parece que é fato, que eles paguem muito caro. Assim, não tem outra forma de lidar com a violência, com esse tipo de violência, se você não reprime. Por outro lado, assim, sempre houve, não no sentido de justificar, mas não acho que a nossa época é excepcionalmente mais violenta do que qualquer outra. Talvez pelo contrário. A espécie humana é violenta, sempre bateu, sempre matou, e às vezes por nenhum motivo especial, como aparentemente esses 2 idiotas fizeram. Então não tem jeito, tem que reprimir mesmo. Se não tiver polícia, acabou. Então, mas você vê como eles foram enquadrados? Eles foram enquadrados por racismo, tentativa de homicídio, porque se você enquadrar pelo crime que eles cometeram, que foi agressão, não acontece nada. Eu me lembro uma vez... Cesta básica, possivelmente. Uma vez, eu me lembro que a gente estava discutindo isso no contexto das brigas de jogos de futebol, e o próprio promotor disse que você pode agredir uma pessoa e você sai e vai responder depois, paga uma cesta básica e tal. Então, talvez seja o momento de você pegar o Código Penal e dar um peso muito mais sério para esse tipo de agressão que ocorre. Lógico, você pode continuar considerando racismo, ou então preconceito contra várias pessoas. De namorados heterossexuais. Então, eu acho que aqui, no caso, está faltando um pouquinho de uma consequência para um absurdo como esse. Como sempre, né? Falta, cara. A morte do estudante brasileiro por policiais em Sydney repercutiu mal para o governo da Austrália. O Brasil condenou a ação suspeita e exigiu esclarecimentos. Em resposta, o governo de Nova Gales do Sul abriu um inquérito e indicou um ouvidor para acompanhar a investigação.
Bruce Barbour tem a missão de acompanhar as investigações da polícia e apurar as causas da morte do brasileiro. O estudante de 21 anos, Roberto Laudísio, foi morto no domingo no centro de Sydney. A polícia disparou 4 vezes a arma taser de choque elétrico depois de suspeitar que ele roubou um pacote de biscoitos numa loja de conveniência. Imagens de uma câmera de segurança mostram o brasileiro correndo sem camisa e sem nada nas mãos. Testemunhas afirmaram que ele foi confundido e morto por engano. Aqui no Brasil, amigos de Roberto convocaram um protesto pelas redes sociais. Eles pretendem entregar pacotes de biscoito no consulado da Austrália, em São Paulo. O Itamaraty emitiu uma nota em que condena a morte do cidadão brasileiro em circunstâncias ainda não esclarecidas e exige respostas. Saldiva, como é que funciona essa arma quando ela atinge a pessoa? Então, o músculo ele tem uma espécie de circuito, você transfere um pulso elétrico progressivo, por isso que você contrai o músculo. Essa arma, ela dá uma paralisada, porque você dá um choque de tal ordem que você paralisa o músculo. Só que levou 4. E todo mundo sabe que choque mata. Porque não só o músculo esquelético do nosso braço, da nossa perna, é afetado por isso. Dependendo da intensidade, o músculo cardíaco também. E, aliás, a própria musculatura respiratória, que também é afetada, você deixa de respirar. Então, o que esses indivíduos fizeram, por causa de um suposto roubo de um biscoito, foi mostrar que se você der muito choque numa pessoa, mesmo ele sendo jovem, ele morre. Agora, eu espero que a Austrália puna essas pessoas por abuso de autoridade. Quer dizer, a polícia não é ruim só no Brasil, como a gente dizia aqui ontem. Não, eu acho que ali a coisa foi exagerada e essa arma, embora não letal, considerada não letal, ela pode ser. E essa é uma demonstração muito clara de abuso do uso de uma arma que foi feita, digamos, para paralisar uma pessoa e você poder, então, evitar uma consequência maior. Você ia falar? Desculpa. Não, eu só ia dizer que, assim, a polícia erra, né? Assim, qualquer lugar do país, do mundo, a polícia erra. É engraçado porque a gente estava há pouco falando de pouca punição no Brasil e lá a gente tem um exemplo de uma punição um pouco radical, se é que ele pegou o biscoito, mesmo que ele tivesse com o biscoito na mão. Então, a gente tem um exemplo de uma punição excessiva. Agora, eu acho que não dá para dizer assim que a polícia é ruim em tudo quanto é lugar. Eu acho que a polícia erra de vez em quando. Né? Ser humano erra. A seguir, vai dizer isso para os pais dele. Isso claro. a pergunta agora. Não, mas o problema é outro. Uma coisa é falar da polícia em geral. Outra coisa é o sofrimento do que acontece com uma pessoa como essa. Mas confundir uma coisa com a outra é um erro matemático. Pondé, mas acho que tem uma coisa ali. Ali foi mais que um erro. Porque quando o indivíduo toma um choque daqueles, não levanta. Então, para você existe a arma? Então, a arma foi feita para isso. Eles não souberam usar. Não houve preparo. É mais do que um erro. É uma situação de você pegar e dar uma, digamos, paralisar demais. Eles se paralisaram tanto que mataram a pessoa, fizeram uma paralisia definitiva. Ter dado menos tiro. Exatamente. É exatamente isso. Isso que eu estou dizendo. Só que o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que quando você tem uma situação como essa, desgraçadamente as pessoas erram. Entendeu? Eu não estou dizendo que isso justifica o que aconteceu. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É como... Você quer dizer que é estatístico? Que não, é estatístico, não, mas não estou falando da morte do rapaz. Eu entendi. Estou falando do fato da polícia. Porque, assim, o fato de que acontece isso de vez em quando não significa que a polícia como toda é ruim. Foi isso que eu estava falando. Entendeu? É que acontece... Isso... Você está certo, mas vai preso assim mesmo. Não, é a mesma coisa de você dizer, quando um médico comete um erro, dizer médico é ruim. É isso que eu quero dizer. Não, eu concordo. Não nesse caso. Mas aí no caso, acho que houve uma tentativa deliberada. Acho que o pessoal ficou com o dedo mole, já que fazia tempo. Acho que a palavra não foi errada. Teve uma tentação mesmo. Não é aquela brasileiro. Houve uma tentação. Você tem uma arma que paralisa, ele nunca deu tiro. Aí ele chegou lá por causa de um biscoito, ele falou, como isso é não letal, vou lá dar um tiro. Ficaram brincando. Aí eles brincaram e aí foi com isso. Imagine, cara com a arma na mão. Então, eu acho que faltou acho que eles deviam ter atirado mais no treinamento e menos nas pessoas. A seguir, as explicações para a sensação de falta de tempo e mais foto histórica de nu feminino volta ao Facebook, mas com censura.